Boa noite, galera. Hoje vamos responder a mais uma pergunta, a pergunta de número 21, né? Foi enviada aí pelo e-mail pereira.escritor@gmail.com pelo irmão José dos Santos, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte: nos evangelhos, Deus pede para todos renunciarem suas vidas. Ele é contra a tradição e nossa religião? Olha aí, né? A dúvida do nosso irmão aí, a dúvida de muitas pessoas também, né? Se Deus é contra essa sociedade que os homens criaram, né, para a gente viver. Muitas pessoas também me perguntam, né, se foi Deus que criou nossa sociedade. Eu respondo apoiar na palavra que se esse mundo humano, né, tivesse sido criado por Ele, eu não poderia explicar porque Jesus cobra de todos nós a renúncia de nossos pensamentos, passados de pais para filhos por séculos, né. Deus não poderia criticar sua própria obra, né. Então vamos ver nos evangelhos, né, se Deus é contra essa sociedade, né, criada pelos homens, a nossa tradição, nossa religião. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, mande suas perguntas pelo nosso e-mail, né, pereiraescritor@gmail.com, que assim que puder a gente vai colocar, né, no canal do YouTube e vai dar uma resposta apropriada, né, seguindo os evangelhos, né. Então vamos lá. Quem tem sua Bíblia, abre aí para a gente acompanhar alguns trechos, né, em Mateus capítulo 3, versículo 4 diz assim: da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. Observação: Jesus se batiza nas águas aos 30 anos, renunciando sua vida do mundo, seus pensamentos e ensinamentos morais e religiosos passados a ele, né, desde a sua infância, por sua mãe Maria, que seguia também os ensinamentos judeus, né, passados a ela também desde pequeno. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Observação: Jesus ensinava a seus discípulos que eles deveriam renunciar aos ensinamentos de suas mães, seus pais, sua tradição, sua religião. Por isso Jesus revelava e deu o exemplo que eles deveriam se batizar nas águas, renunciando seus pensamentos que receberam de seus pais desde o nascimento, né? Em João capítulo 3, versículo 2 diz também: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Observação: Jesus replicou um príncipe religioso, né, e disse-lhe que para ele ver o reino de Deus, ele deveria batizar-se nas águas, renunciando aos seus ensinamentos de seus pais, né, sobre a tradição e sua religião. Em Lucas também, né, capítulo 2, versículo 41, diz assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o percebessem. Versículo 49, logo adiante, né? Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Observação, né? Aos 12 anos, Jesus disse que deveria fazer a vontade de Deus e não viver sua vida carnal mundana, né? Maria o levou para casa junto com José e o obrigou a trabalhar de carpinteiro junto a eles e sustentar a casa até os seus 30 anos, após a morte de José também. Jesus teve que viver sua vida como outra pessoa qualquer, por isso não temos nada nos evangelhos que revelam como ele vivia até os 30 anos, né? Aos 30 anos, após os 30 anos, ele percebeu que não estava fazendo a vontade de seu pai. E sim fazia a vontade de Maria, né? Jesus resolveu enfrentar Maria e sair de casa para cumprir sua missão. Se Jesus morresse com aquela idade sem fazer a vontade de Deus, nós não saberíamos nem que ele existiu. Essa é a verdade, né, que os religiosos nos esconde dos crentes, né, de suas igrejas. Somente após os seus 30 anos ele teve coragem de se batizar nas águas e renunciar àquela vida privada, né, que Maria o colocara.
A vida pública de Jesus aparece nos evangelhos somente após seus 30 anos. Ao batizar-se nas águas do Jordão, renunciando à sua tradição e sua religião judaica, ele foi tentado pelo espírito da tradição no deserto por 40 dias. Satanás queria fazer com que Jesus voltasse a viver na tradição que Maria o havia criado desde pequeno, como todos os outros profetas bíblicos, mas Jesus se manteve firme e venceu aquele pensamento mundano e egoísta que predomina ainda hoje e é passado de geração em geração, pela tradição, por nossos pais, nossos avós, etc. Jesus, após virar as costas para sua mãe e sua família, começou a pregar e ensinar a palavra pelas cidades vizinhas. Agora é livre para fazer a vontade de seu Pai espiritual e não mais carnal. Bom, em Mateus capítulo 12, versículo 47, também diz: A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: Minha mãe e meus irmãos, e apontando o dedo para os seus discípulos, disse: Estes são minha mãe e meus irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Observação: podemos notar que Jesus apontou para os seus discípulos e revelou que eles sim eram sua mãe e seus irmãos, pois eles ouviam e faziam a vontade de Deus. Jesus revelava que Maria e seus irmãos tinham medo dos judeus e suas perseguições e por isso não o apoiaram em sua caminhada espiritual desde o princípio, porque Jesus testemunhava que as obras do mundo eram más e que os religiosos judeus falavam, mas não faziam, eram hipócritas e não iriam entrar no reino de Deus. Também em Mateus, capítulo 10, versículo 34, diz: Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Os inimigos do Filho do Homem serão as pessoas de sua própria casa. Observação: este é o verdadeiro e esclarecedor ponto em que Jesus revela sua verdadeira missão inspirada por Deus. Jesus deveria tirar os filhos do mundo, fazê-los renunciarem à tradição de seus pais, sua religião, que os coloca no caminho da morte espiritual para Deus e os tira da salvação. Jesus revelava que não era deste mundo e nem mais os seus discípulos, ou seja, ele havia renunciado à tradição judaica, assim como deveriam fazer seus discípulos. Agora eles eram uma nova criatura, que, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, iriam viver para agradar a Deus e procurar o reino de Deus e a sua justiça, e não mais amariam os ensinamentos distorcidos de seus pais, passados pelos seus avós, de geração em geração. Foi por isto que ele revela que sua missão era trazer a divisão entre os filhos e os pais. Os filhos, os discípulos, deveriam fazer a vontade de Deus e não mais as dos seus pais. Por isso seriam odiados, assim como Jesus sempre o foi. Sua missão era fazer os homens escrever seus nomes no livro da vida, ao fazerem a vontade de Deus, e não mais viverem em seus mundinhos mortos espiritualmente. Resumo: sendo que Jesus se batizou nas águas, renunciando sua vida, sua tradição, sua religião, ele não mais iria seguir os ensinamentos de Maria, e sim o pensamento novo criado pelo Espírito Santo. Os seus discípulos também foram tirados de seus pais, sua tradição, religião, e foram lavados e purificados do pecado para receber o batismo do Espírito Santo em seus pensamentos. Tornaram-se novas criaturas vivendo para fazer a vontade de Deus. Se eles continuassem a viver e seguir os ensinamentos de seus pais, nós não os conheceríamos hoje, pois seus nomes não estariam escritos no livro da vida. Da mesma forma que Jesus também escreveu seu nome ao renunciar à sua vida e aos ensinamentos de Maria, pois até os 30 anos ele fazia a vontade da tradição, da vontade da sua mãe Maria, né? Por isso que a gente não iria conhecer nem o nome dele, nem as obras dele.
ao sair de casa, então ele começou a fazer a vontade de Deus, né, com 30 anos, e hoje a gente conhece as obras dele, né? Ele fazia a vontade de Deus, pregava, ensinava, deixava Deus usar ele para a obra redentora dele, né? Sim, nós todos devemos fazer, né? Renunciar à tradição, nosso mundinho privado, né? E deixar Deus nos usar para ele levar os ensinamentos dele a todas as criaturas, salvar a todos, né? Acho que isso já responde a pergunta, né, do nosso irmão José dos Santos. Espero que ele tenha compreendido aí os textos do Evangelho. Obrigado, então.